vai falar, falamos sobre invisibilidade, vamos falar sobre rede de proteção, né? Qual é o papel da escola? Como é que... o que é rede de proteção, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente fala alguns termos como se fossem muito simples para as pessoas, mas não são, nem todo mundo sabe o que é rede de proteção. Então vamos lá. Quando você fala de criança e adolescente, é preciso lembrar que o artigo 227 da Constituição Federal trata crianças e adolescentes como prioridade absoluta. É bem importante a gente lembrar disso, né? Eu sou professora de Constitucional, então vou dizer aqui para vocês que a gente tem aqui uma norma maior que todas, que tem que orientar todas as ações e todas as políticas públicas e toda a legislação, que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal afirma que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Eu sei, tá faltando muito pra gente chegar lá. Mas tá escrito, e a nossa função como sociedade é cumprir a Constituição. Então a gente tem que olhar para isso e tentar realmente fazer com que crianças e adolescentes sejam de fato prioridade absoluta na nossa sociedade. Muito bem, a partir daí a gente tem que pensar que o poder público cria algo chamado rede de proteção. A rede de proteção envolve educação, assistência social, saúde, Ministério Público, Conselho Tutelar, vara de infância, né? É todo um sistema que tem que ser construído de proteção à criança e ao adolescente. Por quê? Eu brinco sempre que a gente fraciona as políticas, né? E mesmo a matéria, né? Quando a gente... Vamos lá, vamos pensar em conhecimento. Quando você tem aula de matemática, você tem aula de português, você tem aula de história, você tem aula de geografia, você está fracionando o conhecimento para que esse conhecimento seja melhor assimilado. No fundo, é isso. Aqui é igual. Quando você cria uma política de educação, uma política de assistência, uma política de saúde, não é? Uma política de segurança, você está fracionando as políticas para quê? Para que a sociedade funcione melhor e viva melhor. E o indivíduo, eu, ou uma criança, ou um adolescente, qualquer um de vocês, ele tem que ser olhado ou cuidado pelas políticas públicas, cada uma com o seu olhar, porque isso existe para facilitar a vida, né? Então eu tenho que ser atendida pela saúde, eu tenho que ser atendida pela assistência, eu tenho que ser atendida pela educação, mas na verdade eu sou um único ser, eu não sou fracionada. E eu digo sempre que o nosso grande equívoco é que a gente fraciona as questões para poder aprendê-las melhor, compreendê-las e atuar melhor, só que a gente se esquece que a gente só separou para poder fazer melhor, né? E cuidar do todo, porque o conhecimento é uma integralidade e o indivíduo é uma integralidade. Só que a gente pega e reparte as atuações e esquece que tem que juntar tudo no final. A rede de proteção é este olhar da criança, é olhar das diversas políticas públicas para a criança e adolescente para atuar na proteção. Só que é lógico que a gente fraciona, mas a assistência sozinha não dá conta daquela criança. Vai ficar faltando buraco aqui. A educação sozinha não dá conta daquela criança. Vai ficar buraco. A saúde sozinha, o Ministério Público sozinho, o Conselho Tutelar sozinho. Ninguém sozinho cuida de uma criança ou adolescente. Por isso é chamada rede de proteção. Na verdade, todas essas políticas e instituições devem atuar conjuntamente, cada uma com a sua competência, mas num diálogo permanente. Por isso, é muito importante que no território de cada um de vocês
estas políticas todas estejam conectadas e conversando. É importante que haja um fórum permanente entre educação, assistência, Ministério Público, Conselho Tutelar, Saúde e mesmo o Poder Judiciário, Vara da Infância, para que este fórum permanente possa olhar as questões territoriais das crianças e adolescentes, enfrentar as questões pontuais que apareçam eventualmente, como, por exemplo, uma situação de violência sexual contra criança e adolescente. Veja só, vamos pensar num caso bem concreto, né? Vocês da educação se deparam com um aluno, uma aluna da escola que nitidamente está sendo vítima de violência sexual. E aí as formas de perceber são diversas, não é? Eu não sou psicóloga, eu não me sinto legitimada a falar de sinais. A gente sabe que as pessoas indicam alteração brusca de comportamento. Então uma menina, um menino que era muito delicado, suave, afetivo e que se torna agressivo de repente, ou até o contrário, ou até alguém que começa a dormir o tempo inteiro na sala de aula. Eu não estou dizendo que nesses sintomas, obrigatoriamente, ele esteja sendo vítima de uma violência sexual, né? Pode estar passando por diversas violências ou dramas que não sejam da ordem da violência sexual. E o professor, logicamente, e as pessoas que convivem na escola devem ter a sensibilidade de perceber quando uma criança tem alguma alteração e procurar conversar com essa criança. A gente defende no Instituto Liberta, sobre o recorte da violência sexual, que é muito importante que as escolas falem, tanto públicas quanto privadas, falem sobre violências sexuais com crianças muito pequenas e que falem sobre sexualidade saudável com adolescentes, meninos e meninas. Esse exemplo desta política de até obrigatoriedade das escolas falarem existe no Reino Unido há muito tempo e com resultados muito positivos. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Agora vamos nos concentrar na rede de proteção. Então, o fato é, um professor percebe numa conversa ou numa atitude do aluno que ali está havendo uma situação de violência, qualquer violência, aqui vamos falar do recorte da violência sexual. Como é que resolve isso? Como é que o professor é super-herói, a professora é super-heroína, né? Como é que se resolve isso? E para isso existe a rede de proteção. O papel da escola, muitas vezes, é só levar a notícia. Porque olha só, quando a gente olha para o fato de que 67% acontece dentro de casa das violências sexuais, isso que a gente tem registrado, tá, gente? Obviamente a subnotificação é imensa, mas só do que é notificado, só do que é registrado na polícia, nós temos mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. Então, enquanto a gente vai conversando, meninas estarão sendo estupradas no Brasil do que é registrado. Muito bem. Ele se depara com uma situação dessas e o que ele vai fazer? Por que ele se depara? Vamos voltar para o raciocínio de por que ele se depara. Porque se essas violências são, na maioria das vezes, intrafamiliares, aonde é que essa criança ou adolescente vai encontrar um ambiente seguro para poder falar sobre o que está acontecendo? É na escola. A escola é este espaço. Isto é um ônus e um bônus, né? Tem muito bônus de ser uma pessoa de confiança, uma referência de confiança, um adulto de confiança de uma criança ou adolescente, mas também é um ônus, quando na verdade talvez você seja a única pessoa a quem essa criança ou adolescente possa recorrer. E por isso que muitas notícias chegam na escola. Eu fui delegada de polícia, já disse isso para vocês no outro vídeo que eu gravei, e eu vou dizer para vocês, não existe uma estatística, mas da minha experiência, a maioria das situações de violência sexual que eu recebia na delegacia eram denúncias que chegavam por meio da escola. É difícil uma violência intrafamiliar chegar por meio de um familiar. Ela chega por outro caminho, um vizinho, a escola. Muito bem. Então, considerando este quadro, é muito natural
que o lugar frequentado cotidianamente por esta criança ou adolescente vítima de violência esse lugar é a escola e o adulto de referência passa a ser um professor, uma professora, ou até um vigilante, não é? Ou até um merendeiro. Qual é o papel da escola nessa rede de proteção? É levar a notícia, porque a partir daí tem que ter uma atuação da assistência social, do conselho tutelar, do Ministério Público, da saúde, não é? Todo mundo tem que atuar junto. Agora, se essa rede no território não está muito azeitada, o professor fica sozinho, a escola fica sozinha. E isto é muito ruim, porque a verdade é que o professor e a escola não tem potência para resolver o problema. Isto não significa que a professora e a escola não tenham na verdade, um papel e uma competência muito relevante nesse processo. Porque sem esta fala, às vezes, a violência não aparecerá. Então, é muito importante que o professor, a professora, a escola esteja estruturado para perceber e receber esta criança ou adolescente vítima de violência sexual. Acolher esta criança ou adolescente. É muito importante que a escola esteja preparada para isso. Mas a escola não será autossuficiente nesse processo. Ela precisa atuar ou passar a questão para a rede de proteção. Para isso, gente, vai ter que ter um esforço aí da escola para azeitar esta rede de proteção, né? E a nossa proposta é sempre que a escola seja impulsionadora. Não sei se no seu território você tem essa rede de proteção funcionando bem, não é? Se não tem, faz uma provocação, provoca essa rede, porque essa rede é boa sobretudo para vocês, porque a bomba da notícia normalmente cai na escola. Então é muito saudável para vocês que construam esse respaldo da rede de proteção. Porque é só na rede de proteção que a gente vai encontrar alguma solução para essa menina ou esse menino vítima de violência. Por mais boa vontade que vocês tenham, e eu sei que muitos têm, vocês não são competentes para resolver esse problema. E aqui a competência é uma competência institucional, pessoal, não tem. Não é? Precisa da rede de proteção. Então ela precisa estar funcionando. E mesmo quando ela está funcionando muito bem, muitas vezes nós não damos conta, não é? Porque a gente precisa construir mais políticas públicas eficientes para atender esse menino e essa menina. E a outra aula eu falei de invisibilidade. E só será construída a política pública mais eficiente quando a gente tirar da invisibilidade este problema. O poder público não procura solução para o que não é um problema. A gente precisa mostrar o tamanho gigante e fazer um barulho sobre esse problema. E aí, a gente vai ter política pública mais eficiente para essa rede de proteção funcionar de forma mais eficiente. Mas enquanto isso não existe, gente, vamos focar a rede que existe com as políticas que existem.